E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje eu trouxe aqui a tag dos 50%. Uma tag bem especial que eu tenho feito nos últimos anos, em que eu faço, portanto, um balanço do primeiro semestre, dos primeiros meses do ano. A gente vai então aí rever algumas das leituras, considerar algumas características desses livros, enfim, fazer uma boa retrospectiva juntos. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para a tag dos 50% deste ano de 2023. Aqui já começo fazendo uma espécie de disclaimer, uma consideração importante, que eu gravo este vídeo no meio, do mês de junho, no dia 15 exatamente, estou gravando aqui esse vídeo. Normalmente eu gosto de deixar para gravar esse vídeo em julho, para frente de julho até agosto, para fazer algo assim mais certinho em relação a primeiro semestre, em relação à metade do ano exatamente. Ainda precisava pelo menos esperar o final desse mês, enfim, ainda tô com algumas leituras em andamento nesse mês, mas por questões de cronograma, de organização, eu decidi me adiantar este ano. Eu não sei quando vai sair, mas publicar este vídeo assim que eu puder, e a gente considera aí mais ou menos, os 50% do ano, tudo bem. Então, vamos lá relembrar 2023, gente, Este ano, eu já falei pra vocês em alguns vídeos, é um ano em que eu estou lendo bem menos do que nos anos anteriores. Eu tive que dar uma olhada, uma pensada com bastante carinho, nos livros que eu trouxe aqui nesta tag, e por causa das perguntas, é claro, não dá pra eu falar sobre todos os livros que eu li até agora, mas eu acho que aqui a gente tem alguma visão. Então vamos lá, sem mais delongas, pra tag dos 50%, que começa com a pergunta que não quer calar, que é o melhor livro que você leu até agora. Bom, depois de colocar na balança dois livros que eu estava, assim, que eu tô considerando os melhores do ano, eu decidi trazer este aqui, por ele ter contemplado diversas questões, para essa consideração, e é com muito carinho que eu falo que o melhor de 2023 até agora é Os Malaquias, da escritora brasileira Andrea Del Fuego, que foi publicada pela Companhia das Letras. Eu fiz uma resenha aqui no canal deste livro, eu convido você a depois ir lá conferir, saber exatamente do que se trata o livro, das temáticas, das abordagens que a autora faz. Eu faço uma consideração bem interessante sobre esta obra tão querida por mim. Com certeza já entrou assim pro hall dos livros favoritos, contemporâneos, da literatura brasileira, assim. É um livro que é muito bonito, hiper bem escrito, e que trata, assim, da história de uma família de uma maneira fantástica, literal, e metaforicamente dizendo, mas ela tem aqui elementos do fantástico, coloca essa história num cenário mais rural brasileiro, que não é algo que a gente encontra com tanta frequência, e a escrita dela é, assim, exemplar, gente. Então, se você quiser saber mais sobre Os Malaquias, confira lá o vídeo e considere, assim, essa dica como uma grande dica deste vídeo, que é o meu livro favorito até agora em 2023. Maravilhoso, lindo, eu fiquei muito fã. Bom, então, para a segunda pergunta, nós temos a seguinte questão: a melhor continuação que leu até agora. E, gente, eu vou ter que pular essa pergunta, porque eu não li nenhuma continuação de livros de série, de trilogia. Até pensei em ler a continuação, eu acho que é o quarto. Agora já até me perdi onde que eu tô na série, mas o quarto ou quinto livro de Anne of Green Gables. Mas eu comecei, aí eu parei, enfim, não li continuações, então segunda pergunta sem respostas. Vamos para a terceira. Algum lançamento do primeiro semestre que não leu ainda, mas que quer muito? Bom, aí eu trouxe o lançamento da editora Instante, Animalidades, Zooliteratura e os Limites do Humano, da Maria Esther Maciel, que é, gente, um livro de não ficção para falar sobre a zooliteratura, a presença, dos animais que chamamos natureza na literatura. E a Maria Esther Maciel, que é uma estudiosa, escritora brasileira, intelectual, é um dos maiores nomes nesta área aqui no Brasil, e ela traz então a leitura, ensaios sobre, e ela tem aqui como exemplo, entre tantos, o Drummond e a Clarice Lispector. Então vocês imaginem, que
eu não tô nem um pouco curiosa para ler esse livro. Eu também conheci a Maria Esther, é uma querida, né? Então, assim, é um livro que certamente eu ainda quero ler em 2023. Espero que em breve, um grande lançamento, é uma maravilha. Eu estou muito interessada neste tipo, né, de livro, nesta temática da zooliteratura. É algo que de uns tempos para cá, de uns anos para cá, tem me chamado a atenção. Então, com certeza, é um livro imperdível e eu espero que vocês também conheçam, porque, olha, tá caprichadíssimo e ela é incrível. Então, é isso. Quarta pergunta, nós temos o livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Muito sincera mesmo. Eu nunca tive essa ansiedade de ficar acompanhando lançamentos futuros muito lá pra frente. Já não era uma característica minha muito presente como leitora. Eu adoro acompanhar os lançamentos, eu adoro receber, né, os lançamentos das editoras, dos autores, das autoras. Sou ligada no mercado editorial, eu sempre tento acompanhar o máximo possível. Mas eu não tenho essa grande ansiedade de, ai, porque vai sair daqui 3 meses um livro no segundo semestre. E eu tenho cada vez menos me ligado a esse tipo de sentimento, de relação com a leitura. Inclusive, em 2023, eu não tô lembrando de livros que eu tenha comprado em 2023, que são grandes lançamentos. Eu comprei 2 livros da Jane Austen e eu não tô nem lembrando mais quais livros eu comprei, né? Então, eu tô, assim, cada vez menos ligada a esse tipo de ansiedade, né, relacionada à leitura. Claro que tem muitos livros que eu vejo que estão sendo lançados ou que serão lançados brevemente e que me dá, assim, muita vontade, muita curiosidade, né? Mas não é... De verdade, eu não consegui pensar em nenhum. Eu achei muito forçado eu pesquisar alguma coisa para poder falar para vocês. Então, quis ser sincera e... Então, mais uma pergunta sem resposta. Vocês me desculpem, mas é a verdade. É isso. Bom, a quinta pergunta é a seguinte: o livro que mais te decepcionou em 2023 até agora? Bom, gente, também muito sinceramente falando, eu não sinto que eu tenha tido uma grande decepção, algum tipo de sentimento próximo a isso, mas para não deixar mais uma pergunta sem respostas, eu trouxe este livro aqui e eu logo me explico, tá? Para vocês não interpretarem mal. Eu trouxe Escrever, da Marguerite Duras, pela Relicário. Assim, pelo menos 3 amigas minhas que leram anteriormente me mandaram esse livro falando que lembraram de mim, que pensaram em mim, que é um livro maravilhoso, que eu tinha que ler. Então, eu acho que isso é uma questão, né, da nossa experiência como leitores, é a gente criar expectativa em torno de uma leitura. Isso pra mim é sempre problemático, assim. O primeiro ensaio deste livro é um hino, é maravilhoso, eu fiquei encantada. Nossa, eu tinha vontade de, sei lá, escrever na testa, né, as coisas que ela fala aqui neste primeiro ensaio, que é o mais importante do livro. Mas os outros ensaios, pra mim, não foram tão interessantes, né? Ela fala muito sobre questões da obra dela, e como eu ainda, infelizmente, não li nada da Marguerite fora este livro aqui, pra mim não fez tanto sentido, sabe? Faz sentido, porque você vê uma autora falando sobre a escrita, os processos, etc. Mas pra mim eu não me conectei muito ao livro, e isso me chateou um pouco durante a leitura, porque eu realmente esperava que fosse um livro mais próximo àquele primeiro ensaio. Então é isso, eu trouxe esse aqui como a decepção, né, do primeiro semestre. Bom, então vamos na sequência com a pergunta número 6, que é o livro que mais te surpreendeu. Como eu deixei de responder algumas perguntas, eu me dei licença poética de roubar nesta resposta em outra, né? Eu vou falar 2 livros por motivos diferentes, esta surpresa que eu tive com essas leituras. O primeiro livro que eu trouxe, gente, é este aqui, Línea Negra, da Jasmina Barrera, que é uma autora mexicana, que foi publicada pela Moinhos nessa edição. Eu me surpreendi, eu acho que ele foi o que mais me surpreendeu, né? Porque foi realmente aquele livro que eu fui sem saber absolutamente nada. Eu não tinha visto nenhuma resenha, eu não tinha visto comentários aprofundados sobre ele. Eu simplesmente recebi da editora, me chamou a atenção o que estava dizendo aqui, né, na orelha, na quarta capa. O título também já me chamou a atenção. Eu vi que era um livro de diário, assim, né, um livro autobiográfico, sei lá, autoficcional. E
bem, achei importante, interessante, trata da maternidade, gravidez, algo que eu gosto muito de ler, e fui. E assim, foi muito melhor do que eu tava imaginando que pudesse ser, né? Foi uma leitura muito fluida, muito gostosa, interessante, com reflexões sobre a gravidez, a maternidade, as relações familiares, esse do feminino, sabe? De uma maneira tão leve, tão bonita e ao mesmo tempo falando de coisas duras, né? Outras mais suaves, traz referências assim de arte. Então foi uma leitura muito interessante, muito surpreendente nesse sentido para mim, que me trouxe mais do que eu tava esperando, do que eu poderia, né, esperar, porque eu não tinha expectativa alguma em relação a ele. Então foi um livro bastante surpreendente nesse sentido. O outro livro que eu trouxe, e aí eu vou falar muito dessa autora ainda nessa tag, vocês vão reparar. Esse aqui, Razão e Sentimento, da Jane Austen. Não foi o primeiro livro da Jane Austen que eu li, eu falei sobre isso na resenha dele, também em outros vídeos, mas eu meio que tô considerando isso, sabe? Porque eu li outro livro dela há muitos anos e tal, mas agora eu, tipo, esse ano eu meio que encanei de ler Jane Austen. E o primeiro que eu li foi esse. E foi uma surpresa no sentido de que eu gostei muito mais do que eu estava esperando. Ele me mostrou uma autora muito mais crítica, irônica do que eu esperava. Eu sabia, né, que tinha essa característica na obra dela, mas foi mais ainda do que eu estava imaginando. Assim, me prendeu muito mais do que eu esperava e me fez apaixonar pela Jane Austen já de cara, sabe? E o que me levou a ler na sequência já O Orgulho e Preconceito, e que com certeza me levará a ler os outros livros todos dela. Eu ia falar só do Linha Negra, mas eu não conseguia, assim, eu precisava falar pra vocês que foi uma surpresa muito forte, assim, pra mim, né, essa leitura, embora eu já soubesse, né, mais sobre Jane Austen e tudo mais, só que pra mim foi realmente uma surpresa muito boa. Então, é isso. Bom, vamos lá, né? A pergunta número 7. Novo autor favorito, que lançou o primeiro livro em 2023 ou que você conheceu recentemente. E aí nós iremos falar dela novamente. Aí eu trouxe o outro, né, pra exemplificar, Orgulho e Preconceito. Eu tratei um pouco disso, né, na resenha de Orgulho e Preconceito, no diário de leitura que eu fiz de Orgulho e Preconceito, mas eu acho que também na resenha de Razão e Sentimento eu já entreguei essa nova paixão da minha vida. Entrou como nova autora favorita, despertou em mim, assim, uma sensação muito gostosa de leitura, muito diferente do que até eu costumo ler, né? Quando você vai a um clássico e você encontra, sabe, uma autora como Jane Austen, é inesquecível. Assim, ela ainda conversa com a gente, como ela ainda consegue descrever uma sociedade que faz sentido pra gente tantos e tantos anos depois, é maravilhoso, né? Então, com certeza, Jane Austen entrou pro meu coração. Então, é isso. E aí a gente continua, né? Aqui, ó. Continua em Jane Austen, não sai por algumas perguntas. Porque realmente eu acho que esse primeiro semestre, pra mim, tá muito marcado, né? Esse meu encontro com ela. E aí, a 8ª pergunta é a sua quedinha por personagem fictício recente. E eu até, assim, tô desacreditando que eu vou responder uma pergunta desse jeito, porque, em geral, eu acho que eu responderia assim, ai, gente, não tenho esse tipo de relação, assim, com o personagem, não sei responder, mas eu vou falar que eu tive, né, essa quedinha pelo Mr. Darcy, aqui de Orgulho e Preconceito, porque realmente, assim, esse romance, né, que a Jane Austen descreve aqui em Orgulho e Preconceito entre a Elizabeth e o Mr. Darcy é muito cativante, e esse jeito do Mr. Darcy, ele vai se abrindo, né, ao longo do romance, e a gente também vai, ou conhecendo, na verdade, né, a gente tem muita visão, assim, da Elizabeth, da família dela, de outros personagens em relação a ele, e aí a gente acaba percebendo, né, que ele é uma personagem, assim, maravilhosa, que ele é um homem, assim, super generoso, tal. Mas, assim, a gente vai se apaixonando junto da Elizabeth, né? Eu acho que é isso, assim. A Jane Austen constrói uma história e constrói arcos, né, dessas personagens e do romance que são muito bem feitas. E, assim, depois, na sequência, né, eu reassisti, na verdade, a adaptação, pelo menos a adaptação, acho que é a mais consagrada, né, de Orgulho e Preconceito. E é maravilhoso, né, assim, os personagens, ver, assim, esse romance. É uma delícia de filme também. Então é isso, assim, eu tive essa quedinha, então é bem interessante. Bom, aí pra finalizar
essa chuva de Jane Austen, a pergunta 9 é personagem favorito mais recente. E aí eu fiquei na dúvida, sabe, gente, qual que é a minha personagem favorita dos Malaquias, né? Porque nós temos 3 personagens principais, que são o Nico, a Júlia e o Antônio, que são 3 irmãos dessa família. Mas eu acho que eu me apaixonei muito pelo Antônio. Dos irmãos, assim, talvez seja até o menos principal, vamos dizer assim, né? O menos protagonista dos 3. Mas o Antônio, ele é uma personagem que ele tem um destino, né, de ser órfão, como os irmãos, mas ele vai para um orfanato e os 2 irmãos acabam sendo adotados e ele não. Depois ele estabelece uma relação muito interessante com a família do Nico, né? Com o Nico, a esposa, os filhos. Ele cuida muito. E ele tem características, assim, que são aqui descritas, né? Que tiram ele de ser uma personagem muito padrão, né? Entre aspas. Uma criança, né? Que não cresce, então ele tem esse nanismo, talvez, né? Não é exatamente explicado o que acontece, mas tem muita magia em torno da história dele. E também, né, a personagem favorita que eu falei, chuva, de Jane Austen, é a Elizabeth, de Orgulho e Preconceito. A Elizabeth é aquela com quem eu me conectei mais, né, não sei, com a trajetória dela, com a maneira como ela age, ela é muito diferente, assim, né? A Elizabeth, ela não concorda com aquelas regras sociais, ela é uma mulher muito inteligente, ela indaga muito, então, assim, é uma personagem fantástica da Jane Austen, né, que traz, assim, já algumas indagações em relação ao papel, né, da mulher e como a sociedade impõe, né, muitas regras, muitas opressões à mulher, e é lindo ver isso sendo escrito tantos anos atrás, né? Então, é isso, essa é a minha resposta de personagens favoritas deste primeiro semestre. Bom, na sequência, temos a pergunta número 10, que é: livro que te fez chorar este semestre? E, gente, vocês sabem, né, que me acompanham, que eu não sou uma leitora de chorar muito. Isso é bem raro acontecer comigo. E isso aconteceu nesse primeiro semestre, né, não tava esperando, mas eu chorei mais de uma vez com o Pequenas Memórias, da Tainá Sais, que é uma amiga queridíssima. Eu amo de paixão. Primeiro eu fui fã, depois eu fui amiga. A Tainá, ela lançou essa reunião, né, de crônicas dela pela editora Pormenor, um audiolivro, né, que foi lançado na plataforma da Esquilo. Então, ali você pode tanto ler essas crônicas, como também ouvir Tainá falando. Gente, essa mulher é muito maravilhosa, porque além de escritora primorosa, sensível, tem uma voz que você tem vontade de ouvir 24 horas por dia. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E ela narrando essas crônicas, até a respiração da Tainá tem poesia. Então, assim, eu me emocionei muito, eu chorei em mais de uma crônica, ri, eu me arrepiei, então são muitas as sensações, sentimentos, e eu recomendo, assim, de todo o meu coração para vocês todos. E o melhor é que é um livro que você pode ouvir e ler gratuitamente. Eu vou deixar ali no box de descrição o Instagram da Tainá, e lá no Instagram dela tem um destaque em que ela explica como fazer para você baixar este livro dela. Então, se você puder, não perca. Uma das melhores leituras que eu fiz, né, neste ano, uma das melhores dos últimos tempos. E crônicas, gênero que muitas vezes é subestimado, e a Tainá vem aí e mostra que é incrível. É isso. Vamos lá. Pergunta número 11, um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. Bom, eu trouxe um aqui por algo, assim, bastante pessoal, que é Além do Like, o que está por trás da nossa eterna busca de aprovação por meio da imagem, da Daniele Barghi, pela editora Quintal. E eu fiquei muito feliz porque este livro aqui é escrito por uma grande amiga minha, uma jornalista, uma mulher que eu admiro muito também. Eu acompanhei a Dani, assim, por muitos anos, né? O trabalho dela de pesquisa, de estudo em relação aos temas de comportamento, bem-estar, pressão, né, estética na nossa sociedade. E este livro aqui, gente, é, assim, algo primoroso de estudo, de trabalho jornalístico, de entrevista, informação, para realmente aplaudir. E eu fiquei muito feliz, porque a Dani conseguiu lançar. É muito bonito a gente ver algo nascer, né? Então eu realmente, muito particularmente, fiquei feliz demais com esse lançamento,
com sucesso, né, de uma pessoa tão querida, que eu desejo, assim, realmente o melhor. E é um livro que também é de não ficção, né, e que é muito completo. Então, super indico para vocês que têm curiosidade, que querem se formar mais, né, sobre essa pressão estética, sobre diversos temas que estão em torno disso, né, de comportamentais e de saúde. Então, assim, eu indico de olhos fechados para vocês todos. É uma leitura muito interessante, né, e que me deixou muito feliz, né? Mais uma vez, parabéns a Dani pelo lançamento. Vamos lá na sequência, temos a pergunta 12, que é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu este semestre. Eu não consegui escapar, não me lembrei de outra adaptação que eu li de livro de adaptação que eu vi de livro que eu tenha lido, né? Que tem coincidido as duas coisas, além da adaptação de Orgulho e Preconceito, que eu já até citei nesse vídeo, mas que eu reassisti depois da leitura, né? E eu acho uma adaptação muito linda, eu acho uma adaptação, assim, que é claro, né, gente, resume muito a história, mas eu acho uma adaptação muito bonita, muito gostosa, linda, a gente se apaixona. Pergunta número 13. Sua resenha favorita desse semestre? E aí, novamente, vou roubar e explico por quê. Relembrei, né, as resenhas que eu fiz esse ano já, e eu fiquei, assim, surpresa de perceber que eu fiquei orgulhosa dessa resenha, porque não está, assim, não foi meu livro favorito do ano, não tá nem próximo disso, mas eu acho que eu consegui fazer uma resenha decente pra uma autora que merece todo o meu respeito, que é uma das minhas autoras favoritas da vida, e que eu consegui tratar de questões de contextualização da obra, eu consegui abordar, assim, alguma coisa dos temas, né, dos elementos da obra da autora, e mesmo não sendo o meu livro predileto da autora, não sendo a minha melhor leitura, dos livros que eu mais gostei esse ano, eu acho que ficou uma resenha muito bacana. Então, o livro é este aqui, Contos de Ficção Científica Reunidos, Eles Herdarão a Terra e Comba Malina, né, pela editora Instante, né, de Ná Silveira de Queiroz. Contos dela, de ficção científica, algo que me surpreendeu, uma leitura que mexeu um pouco com a minha relação, né, com a de Ná Silveira de Queiroz, me apresentou uma de Ná Silveira de Queiroz diferente, eu falo sobre isso na resenha. Nessa resenha eu consigo tratar de tudo isso de uma maneira que respeita a obra da Diná e reverencia, inclusive reverencia este livro aqui, ultrapassando muito o meu gosto, a minha sensação pessoal. A outra resenha que eu também gostei muito de fazer, e que coincide aqui, que também é da editora Instante, foi A Sucessora, da Carolina Nabuco, né, uma autora também brasileira, muito importante para nossa literatura. E eu adorei fazer essa resenha, porque foi um livro que estava aqui já há alguns anos me esperando, né, para ser lido, e me surpreendeu bastante também, um livro que me surpreendeu, porque eu gostei muito mais do que eu achei que eu fosse gostar. E eu acho que a resenha foi uma análise que eu fiz da obra muito interessante, porque eu também falo da contextualização, eu também falo sobre questões do livro, de elementos, da narrativa e de questões extras, né? Uma polêmica que tem envolvendo esse livro, sobre adaptação, enfim. É uma resenha que informa mesmo, sabe? Então eu achei muito bacana, eu gostei de fazer, gostei muito de ler esse livro. Então é isso. Pergunta número 14, que é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou em 2023, no primeiro semestre. Eu acho que foi a pergunta que mais me deu trabalho, no sentido de eu ter que relembrar tudo que eu recebi, tudo que eu comprei neste ano. Eu tive até que olhar, assim, alguns vídeos meus aqui do canal pra retomar, né? E é muito difícil, gente, porque eu realmente, assim, recebo coisas muito lindas, né, das editoras. São trabalhos muito bem feitos, né? Mas eu tive que escolher um, né? E eu escolhi este aqui, que eu recebi, inclusive, bastante recentemente, da editora Darkside, que é Palavras que Aprendi com a Chuva, Asha Leme. Mas, gente, olha, é um livro, assim, na qualidade da Darkside, que eu acho que quem conhece, né, sabe. São livros extremamente bem cuidados. Para quem é amante de capa dura, é um livro de capa dura. Ele é uma capa envernizada. Ele tem aqui uma árvore com esse trabalho da chuva em verniz, que é algo pra mim que me emociona. Eu gosto muito de árvores e de chuva. Não sei, eu
um recorte aqui em rosa. Acho que é um trabalho muito bem feito, assim. Mas é como eu falei, tem outros muitos que eu poderia citar. Eu não vou nem começar a citar assim de cabeça, senão não vai dar bom. Escolhi isso pra representar, né, assim, as maravilhas que eu recebo aqui. E agradeço, aproveito, assim, esse espaço pra agradecer as editoras e as autoras e aos autores que me enviam livros, tá bom? Por fim, a pergunta 15. Quais livros você precisa ou quer ler ainda, né, neste ano? Eu tenho um caminhão de leituras que eu quero, alguns livros que eu preciso, né, tanto para estudo, coisas de pesquisa que eu tô fazendo para minha escrita, mas eu separei aqui alguns livros para vocês verem que eu ainda quero ler este ano, e como é um ano que eu tô lendo menos, né, eu não vou colocar aqui muitos para não gerar muita expectativa. Além do Animalidades, né, que eu já citei, que eu ainda quero ler este ano, eu trouxe Farejador de Águas, da Maria José Silveira, que é uma das minhas autoras prediletas também. Também foi lançada pela Editora Instante. Depois de Maria Altamira, eu fiquei apaixonada pela escrita da Maria José Silveira. Então é um livro que eu realmente quero muito ler ainda este ano. Eu também trouxe este aqui da editora dublinense, Indígenas de Férias, do Thomas King. Personagens, né, indígenas, tem uma abordagem sobre esta vivência, né, de indígenas nos Estados Unidos, aqui no caso. Me chamam a atenção e eu achei muito interessante. E eu também trouxe esses dois aqui que já estão há mais tempo na minha fila, né, infinita de leituras, que é Sou uma Tola por Te Querer, da Camila Sousa Vijada, que é uma autora argentina que eu amei ler o ano passado, que eu conheci também na Flip, né, pessoalmente. São contos da Camila. Eu acho que eu não tenho lido muitos contos, né, e eu acho que esse aqui vai me agradar. E por fim eu trouxe esse romance aqui, Eva, da escritora brasileira Nara Vidal, pela Todavia, né, eu esqueci de citar que esse aqui pela Tusquets Editores. A Nara é uma autora brasileira que eu tenho já muita curiosidade de conhecer há algum tempo, e esse livro aqui me chama muita atenção pela temática, pela questão do feminino. É algo que eu tenho buscado ler bastante, né, procurado, pesquisado, lido, que me interessa, que faz parte de mim. Então, com certeza, são 4 leituras que estão, assim, me aguardando e que eu estou as aguardando. Gente, é isso. Essa foi a minha tag do 50%. Falei muito. Eu espero que vocês tenham tido paciência de ficar até aqui comigo. Ah, Frida, pra finalizar o vídeo, sai quebrando tudo, né? Mas é isso, então. Espero que vocês tenham se inspirado, pegado dicas de leitura interessantes também, quem sabe, pra vocês lerem aí neste ano de 2023 também. Me contem aí abaixo, né, quais são as leituras que vocês ainda querem fazer esse ano de 2023, se coincide algum desses aqui que eu mostrei, ou se você se interessou muito por um desses e vai sair correndo pra ver se lê ainda este ano. E a gente conversa ali abaixo nos comentários, combinado? Então é isso, não se esqueça de deixar aquele joinha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!